Você deve estar se perguntando por que o portal SPED Brasil selecionou o tema NR para falar aqui num vídeo. Não sabe ainda o que são as NRs? Então fica aí que eu vou te explicar direitinho o que são as NRs e os impactos no projeto do SPED. Olá, eu sou Gisleise Nogueira do portal SPED Brasil e selecionei um tema novo que são as NRs. Quero só alertar, não sou nem engenheira e nem técnica de segurança do trabalho, ou seja, o nosso foco aqui é explicar o que são as NRs e principalmente os seus impactos no projeto SPED. Então fica ligado aí. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no nosso canal. Semanalmente nós estamos atualizando aqui com conteúdos relacionados ao universo SPED. Lembre-se, ative também as notificações. Assim a gente avisa você quando tiver um novo vídeo publicado. Mas vamos lá. Antes de eu explicar o impacto da NR, é interessante você entender o que é a NR. A NR são normas regulamentadoras que o governo criou desde 1978, que são regras que fomentam e garantem a saúde e a segurança do trabalhador. Ali tem regras sobre riscos, sobre todas as penalidades, sobre cada um do tipo de contratação, como é que deve ser seguido pelas empresas que são regidas pelo regime da CLT e que precisam seguir para que não tenha nenhuma penalidade ou nenhum risco à saúde e à segurança desse trabalhador. Então, esse é o objetivo que as NRs foram criadas. Hoje, atualmente, nós temos mais de 35 NRs já publicadas e que constantemente estão em atualização. Por quê? Porque nós temos atualizações dos ambientes de trabalho, ou seja, nenhum ambiente de trabalho de hoje é igual ao ambiente da década de 70. Então, se faz necessária essa atualização, que anteriormente era realizada pelo Ministério do Trabalho e hoje é realizado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, você já entendeu para que as NRs foram criadas. Se você é uma pessoa que deseja estudar, se aprofundar sobre NRs, então eu sugiro que você acesse ao site específico de inspeção do trabalho, que eu vou colocar o link aqui embaixo, e que você possa se atualizar com todas as regras. Lembrando que essa atividade e a aplicação dessas regras deve ser feito por um profissional especializado, no caso um técnico ou engenheiro de segurança e saúde do trabalhador. Mas aqui a gente não tem esse foco de falar sobre as regras e nem para discutir sobre as NRs. O foco aqui é efetivamente a gente discutir os impactos na sua empresa relacionados à área fiscal, tributária e contábil. E a gente selecionou aqui 3 pontos importantes que, na minha visão, você precisa estar atento a essas publicações e atualizações de NR. Então vamos lá. Primeiro ponto. Então, o primeiro impacto que a gente tem que estar acompanhando as atualizações de NRs relacionadas principalmente o que tem impacto com a reforma tributária. Ou seja, a reforma tributária, ela não citou aí, não altera nenhuma das NRs diretamente, mas ela tem um impacto. Por quê? A cada vez que eu tiver, no caso de uma reforma tributária, uma criação de uma nova relação de trabalho, que foi o caso da reforma trabalhista que aconteceu agora a partir de 2017, que trouxe novas formas de relação de trabalho entre a empresa e o empregado, que foi o caso, por exemplo, do trabalhador intermitente. Esse novo tipo de contrato traz um olhar às NRs também relacionadas a esse trabalhador. Quais são as regras que ele deve cumprir? Como deve ser tratado esse trabalhador? Um outro caso, por exemplo, ele trouxe o teletrabalho, o mais conhecido por nós como home office. Esses home office, eles têm suas regras, mesmo que sejam tratadas em outro ambiente de trabalho, e a segurança e saúde do trabalhador deve ser preservada e as NRs devem ser atualizadas. Ou seja, havendo uma atualização na reforma trabalhista nas relações de trabalho, as NRs são revistas e você deve estar acompanhando ou no seu escritório ou na sua própria empresa todas as atualizações. A segunda dica minha sobre os impactos das NRs são relacionados às contribuições, ou seja, os pagamentos dos valores. Você já ouviu falar de FAP, que é o fator de acidente relacionado à proteção do trabalhador, à prevenção, do trabalhador? Ou seja, o que são essas alíquotas que têm relação direta
aos riscos desse trabalhador. São contribuições que, quanto mais riscos e mais acidentes de trabalho aquela empresa tem, maior a alíquota de tributação ela paga. Ou seja, por isso que é importante estar acompanhando todas essas atualizações. O FAP, por exemplo, ele é atualizado anualmente. Então, anualmente, as empresas têm um acompanhamento das suas alterações de alíquotas ou não, que são calculadas de acordo com a Previdência em relação aos riscos e acidentes que são acontecidos. Ou você nunca viu nenhuma placa daquela empresa avisando quantos acidentes de trabalho ocorreram? Aquilo não é obrigatório, mas é interessante observar que aquelas informações têm um impacto do efeito previdenciário e tributário e alerta as empresas a terem um contato e uma ação preventiva a fim de evitar problemas tanto de saúde como acidente do trabalhador. Ou seja, para as empresas, investir em segurança e saúde do trabalhador é literalmente um investimento e não uma despesa como muitos pensam. A minha terceira dica, relacionada aos impactos da INR, estão diretamente tem uma relação direta em relação ao projeto do E-Social. Para quem não conhece o projeto do E-Social, ele está estabelecido através de eventos e dentro dos eventos, eles têm eventos específicos que são conhecidos popularmente como os eventos de SST, que são Segurança e Saúde do Trabalhador, que compõem ali, substitui, na verdade, tem um intuito de substituir todas as informações hoje de segurança e saúde do trabalhador que são informadas em papel. E com esse modelo implantado pelo E-Social, vai garantir uma substituição e informação a todos os entes que utilizam dessas informações para garantir todos os benefícios e aposentadorias relacionadas ao trabalhador. Essas informações são essenciais também até para o preenchimento da folha de pagamento, ou seja, se um funcionário tem insalubridade ou periculosidade, isso tem um impacto na folha e tem um recolhimento, aí um valor diferenciado que esse trabalhador recebe. Ou seja, essas informações prestadas nesses específicos eventos impactam no E-Social. Como vocês bem sabem, esses eventos de E-Social vêm em constante postergação, ou seja, porque tanto o governo como as empresas, elas têm um momento todo de adaptação desses eventos e principalmente dos processos para se readequar às informações que são prestadas nesse evento. Então, houveram algumas postergações, mas principalmente também por parte do governo está havendo uma revisão dessas NRs para que elas estejam adequadas aos novos ambientes de trabalho, às novas regras trabalhistas e principalmente que as empresas consigam implantar essas normas. Não adianta ser criado normas se as empresas não conseguem implantá-las. Então, vocês podem observar nessas 3 dicas minhas é que, apesar do assunto ser relacionado especificamente a uma área técnica, que é a engenharia e segurança do trabalho, a saúde do trabalho, é o médico do trabalho, que eu acabei não falando, mas que impacta diretamente nas suas contribuições da sua empresa, no seu planejamento tributário e fiscal, e também impacta em projetos como o E-Social, ou seja, é acompanhar tudo que atualiza de reforma trabalhista, acompanhar nas novas relações de trabalho e alíquotas e também todas as atualizações de projeto E-Social, e a gente aqui no portal do SPED Brasil está sempre compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, deixe aqui o seu comentário e até breve.